Olá, turma. O tema que a gente está dois é trabalho e produção. Então tem algumas coisas que a gente já viu na aula anterior e tem algumas coisas que a gente viu inclusive no semestre anterior que a gente vai retomar para poder falar deste assunto. Então a gente começou com a pergunta: o que é trabalho? E é muito comum hoje em dia a gente ter a ideia de que o trabalho é uma atividade que eu realizo para receber uma remuneração, ou seja, para receber dinheiro em troca daquilo que eu estou fazendo. No modo de produção e vida capitalista, o trabalho acaba tomando, de maneira geral, esse significado, essa definição. Porém, sociologicamente, o trabalho é muito mais do que apenas uma atividade que eu realizo para ganhar um dinheiro. Se a gente for retomar historicamente o significado da palavra trabalho, a gente vai ver que trabalho vem de tripalium, que quer dizer em latim três paus, que era um instrumento de tortura. Então essa ideia do trabalho como algo torturante, algo indigno, algo que a gente faz de maneira cansativa, como se fosse um sacrifício, permaneceu e ainda permanece na consciência coletiva da população. Porém, quando a gente vai buscar um significado sociológico do que é essa atividade que compõe o trabalho, a gente retoma aquele assunto da diferença entre os diferentes seres vivos. Então aqui a gente tem aquelas imagens que representam a fauna, a flora e também a humanidade e que tem como comum que são seres vivos. Nascem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem. As diferenças entre uma e outra forma de vida são as mais variadas possíveis. Mas a gente está tomando duas categorias, duas características que são as principais. A ideia de que o ser humano ele tem a possibilidade de usar a razão e que ele tem uma constituição física que o permite fazer trabalho de precisão, né? Que ele pode fazer atividades que exigem alguma precisão. Então, a gente usou essas imagens, né? Trabalho necessita de um cérebro desenvolvido e das mãos e do corpo humano que permitam tanto utilizar a força física como a precisão. Então, trabalho seria uma atividade humana, prática, consciente para satisfação de necessidades. Bom, prática porque não basta meramente eu imaginar uma coisa para que ela aconteça. Eu preciso me movimentar, agir, fazer alguma atividade material para que de fato isso aconteça. Então, por exemplo, eu vou abrir um ovo, vou quebrar um ovo. Não basta simplesmente eu imaginar o ovo quebrando que ele vai ficar pronto, quebradinho, bonitinho, não. Eu preciso ir lá com as minhas mãos e bater ele contra uma superfície para que ele quebre. Ok. Só que se eu quero fritar esse ovo, eu não posso simplesmente pegar e jogar ele na parede para ele quebrar a casca. Eu vou perder tudo aquilo que eu preciso. Então eu tenho que fazer isso com alguma consciência, numa superfície específica, com uma força específica. Então por isso é uma atividade também consciente. Nesse caso, é fritar o ovo para me alimentar. Então é uma atividade que qualquer ser vivo precisa se alimentar de algum nutriente, mas humanamente falando, a gente realiza isso de forma prática e consciente e, portanto, pode fazer de diferentes formas. Eu posso fritar o ovo, eu posso simplesmente cozinhá-lo, eu posso fazer um ovo pochê, entre outras tantas formas. E quando a gente fala das necessidades, a gente vai ver que não necessariamente é uma necessidade vital, né? Algo que está inteiramente ligado com a sobrevivência. Antes disso, a gente tem que lembrar que, para Karl Marx, o trabalho é a característica humana. Nós somos o que somos, a capacidade de realizar trabalhos, ou seja, atividades que exigem da física, nossa capacidade física, mas também da nossa capacidade cerebral,
mental, da nossa consciência. E a partir do momento em que a gente vai transformando o mundo, que a gente vai transformando a natureza, né? Então, como eu pego uma árvore, derrubo essa árvore, corto o tronco dela e transformo em uma cadeira, em uma mesa, em outros utensílios, eu também vou transformando a mim mesmo. Então, se a gente comparar a nossa sociedade hoje de Foz do Iguaçu com a sociedade que aqui vivia há 200 anos atrás, com as comunidades guaranis que estavam aqui presentes há 500 anos atrás, dá para a gente ver que tanto a natureza, né, tanto o espaço físico foi alterado, como o próprio ser humano que habita esta região. E para o Marx, a capacidade presente no trabalho, ela é sempre praxis, ou seja, ao mesmo tempo que ela é ativa, ela é reflexiva. Eu penso e ajo. É como se a gente, quando é pequeno, por exemplo, né, a gente tem que fazer um tremendo esforço para aprender a andar, a aprender a falar. Ou seja, exige do nosso corpo, mas também exige uma concentração tremenda. Conforme a gente vai passando por essas fases, esse ato de pensar no que a gente está fazendo se torna mais ou menos mecânico, mas não quer dizer que uma parte do nosso cérebro deixa de agir, né, deixa de trabalhar depois que a gente aprende. Só que superado esse primeiro obstáculo, a gente vai buscar outros desafios, vai buscar aprender outras coisas. Mas todas essas atividades são pensadas e ativas, né? Então a gente pode parecer que não está pensando em alguma coisa, mas é que talvez aquilo já esteja simples demais para a gente ficar extremamente concentrado. Mas a gente está o tempo todo utilizando o nosso corpo e nossa intelectualidade. Aí que eu apertei errado. E quando a gente falou das necessidades, né? As necessidades não são sempre aquelas de imediata. A gente precisa comer, beber, vestir e morar. Beleza, são as coisas básicas. Mas o ser humano também precisa de lazer, precisa de cultura, precisa de esporte, precisa de descanso, né? Então muitas vezes a gente realiza trabalhos que nem imagina que são trabalhos. Tudo isso visando a satisfação de alguma necessidade nossa. E conforme esse trabalho vai se tornando mais complexo, conforme as sociedades vão se tornando mais complexas, existe a necessidade de que ele seja dividido. Então o ser humano, há muito tempo atrás, quando começou a viver de maneira sedentária, ou seja, numa mesma localidade, ele já tinha absorvido determinadas experiências que possibilitavam que ele fogo, que ele criasse animais, que ele desenvolvesse a agricultura. E aí, com isso, também começam a ter algumas divisões nas tarefas. A primeira divisão do trabalho que surge é a divisão sexual, que ela é entre homens e mulheres. Os homens vão fazer a caça e as mulheres vão cuidar da casa e dos filhos. Ou seja, enquanto o homem desenvolve uma vida pública, né, uma vida com outros homens num espaço aberto, na tomada de decisões do que eles vão fazer, de planejar como vão fazer e levar o alimento para casa, as mulheres vão ficar restritas no espaço privado cuidando das crianças e dos utensílios domésticos. Isso depois, né, vai se desenvolver para uma cultura patriarcal e machista que a gente, pouco a pouco, vem tentando desconstruir. Mas aí está o germe dessa sociedade com essas desigualdades que a gente reconhece. Outra forma de divisão do trabalho é a divisão social do trabalho, que vai ser quando alguns grupos conseguem assumir uma posição de comando frente a outros grupos. Isso vai ser a divisão do trabalho intelectual e do trabalho manual. E como a gente bem sabe, os trabalhos que exigem maior intelectualidade vão acabar sendo melhores remunerados do que os trabalhos que exigem menos do cérebro e mais de força e desgaste físico. Então, na nossa sociedade capitalista atual, a gente consegue perceber que, por exemplo, as pessoas que trabalham com
desenvolvimento de softwares e de aplicativos, elas acabam tendo uma remuneração alta, enquanto que os entregadores que fazem as entregas desses produtos adquiridos por aplicativo vão receber bem pouco. Então tá aí um exemplo de divisão social do trabalho intelectual e do trabalho manual. E aí a gente vai para um próximo tema, ainda muito ligado a esse que a gente está vendo, que é o de produção e produtividade. Essas palavrinhas algumas vezes são utilizadas como sinônimos, e por mais que elas tenham uma raiz comum, elas têm algumas diferenças. Produção é algo bem simples, é o resultado concreto do trabalho. Então, se eu trabalho numa empresa de garrafas de plástico, a garrafa de plástico é o resultado concreto do trabalho. Quando a gente fala de produtividade, está falando em produzir mais em menos tempo. Então é como se eu tomasse algumas decisões que fizessem que a minha empresa produzisse mais garrafas de plástico em menos tempo. Então eu vou ter mais produtividade. Eu vou fazer naquela quantidade de tempo um número maior de garrafas de plástico. Então produtividade tem a ver com o tempo de produção e a produção é o próprio objeto do trabalho. E o mundo do trabalho sofreu uma série de transformações. A gente acabou de falar da divisão sexual e da divisão social do trabalho. Porém, tem algumas coisas técnicas, algumas mudanças técnicas que são muito importantes. Por exemplo, quando uma pessoa determina todo o tempo, a prática, o material e o objetivo do seu trabalho, isso era muito chamado de trabalho artesanal, tá dentro disso que a gente chama de trabalho artesanal. Então vocês devem ter visto nas aulas de história que ali na Idade Média, além do clero, da nobreza e dos servos, começam a surgir também alguns artesãos que geralmente vivem nas cidades fora dos feudos. Esse artesão, ele é o produtor daquele seu objeto, que ele comercializa ou troca. Ele tem a posse dos meios de produção, como as ferramentas, como a matéria-prima, o lugar que ele está utilizando para produzir aquilo. Ele controla o tempo e o método, ou seja, ele faz do jeito que ele quiser, utilizando a regra que ele quiser. Ele pode fazer só pela manhã, pode fazer só pela tarde, pode fazer parte do produto várias vezes num dia, terminar com outras partes no outro dia, e ele vai ficar com o ganho de tudo aquilo que ele comercializar ou trocar. Num segundo momento, vai surgir um trabalho chamado de manufatura, quando não mais vai ser um só produtor, mas vários produtores fazendo estes produtos. Então a gente pode ver nessa imagem que a gente está falando de uma sapataria, porque até aparece aqui o rapaz medindo o pé do seu comprador, e você vê que tem várias pessoas com funções diferentes. Tem um garoto aí que é um aprendiz, e aí você vê que tem um cara cortando o couro enquanto outros lá parecem fazer as etapas do sapato, de transformação do couro em sapato. Então, quando a gente fala do trabalho manufatureiro, a palavra manufatura quer dizer feito à mão, a gente fala de inovações técnicas, Agora, o trabalho é feito em várias etapas, dividido em várias etapas. Cada etapa costuma ser realizada por um trabalhador especializado, ou seja, ele vai ficar especialista em fazer aquilo. Se o trabalho dele numa fábrica de sapatos é sempre cortar o couro, ele vai fazer isso tantas vezes que ele vai ficar muito rápido e muito bom nisso. E assim ocorre com todas as outras funções. Só que agora nós temos uma pessoa que é a dona deste lugar, a dona dessa corporação de ofício, é uma pessoa que é a dona dessa empresa. Então, esse dono, ele vai ter a posse dos meios de produção. Ele é o proprietário dos meios de produção. Então, o proprietário do lugar, da matéria-prima, das ferramentas. Ele vai controlar o tempo e a forma como esse produto vai ser feito. Então, já não fica mais a cargo do produtor, e sim da pessoa que é dona. E, quando esses produtos forem comercializados, ele vai ficar com a maior parte do ganho.
dando uma parte menor para cada um de seus funcionários. É o que a gente vai conhecer como salário. Uma outra transformação, que já deve estar muito ligada a temas que vocês viram em geografia, é da grande indústria. Né? Então, quando a gente fala da grande indústria, das grandes fábricas que a gente tem hoje, a gente fala principalmente de máquinas. E isso vai trazer um aumento ainda maior da produtividade. Se a gente já teve um aumento da manufatura em relação ao artesanato, em relação à grande indústria, em comparação com a manufatura, também vai ter um salto de produtividade. A grande indústria vai manter muitas das coisas da manufatura. Só que agora ela vai ser, sobretudo, determinado pelo papel da máquina. Né? Então, vai aparecer em algumas literaturas escrito maquinofatura, né? Porque as coisas passam a ser feitas com o uso de máquinas. Então, é a máquina que vai controlar o tempo de trabalho. Ou seja, muitas vezes tem uma linha de produção e essa linha de produção ela é automatizada. Então, o trabalhador tem um determinado tempo para fazer a sua função antes que a máquina ligue como se fosse uma esteira, um trilho e puxe essa peça para a próxima etapa. Então, por isso o tempo de trabalho é controlado pela máquina. E a produção segue sendo em várias etapas, cada etapa por um trabalhador especializado e agora muitas vezes um trabalhador fixo naquele lugar. Né? Então a peça vem até ele, não é ele que vai até a peça. O salário passa a ser ainda menor, porque com a máquina, a atividade que ele faz começa a ser simplificada. E por não exigir necessariamente tanta força física, vai ter o emprego de mulheres e crianças a partir da Revolução Industrial. Com isso, aumenta o número de oferta de trabalhadores e muitas vezes não tem espaço para todos trabalharem. Então vai ter ali um número de desempregados muito grande. É o que o Marx vai chamar de exército industrial de reserva. Então são pessoas que têm capacidade de trabalhar, mas não podem trabalhar porque não têm postos de trabalho. Então, segundo uma visão crítica da sociedade capitalista, esses desempregados eles são tanto um produto do capitalismo como uma ferramenta do capitalismo. Né? Um produto, por quê? Porque o uso de máquinas e o uso de menos trabalhadores do que a capacidade humana oferece vai fazer com que uma parte da galera fique sem trabalhar, ficando sem trabalhar, não ganha salário, não ganhando salário, passa por várias dificuldades de vida. E é uma ferramenta porque ela acaba criando um ambiente de medo para quem está trabalhando. Bom, se eu não aceitar o salário baixo que eu tenho, se eu buscar reclamar disso, pode ser que eu seja demitido e que aí o meu patrão contrate qualquer pessoa que está desempregada. Né? Então, por isso, acaba tendo um jogo duplo. É um produto do capitalismo, mas também uma ferramenta que ele usa para poder pagar salários mais baixos. Enfim, a questão do dono a gente já viu na manufatura e ela segue se reproduzindo na sociedade industrial. Então agora a gente vai realizar a correção daquele exercício que eu pedi para vocês fazerem, tá? Eu tinha passado 2 exercícios, porém a gente vai ficar com a correção de um deles e na nossa próxima aula, semana que vem, a gente corrige o segundo exercício. Bora lá então. Então aí na página 9, vocês têm esse texto, que é um trecho do livro de Gênesis da Bíblia, do Velho Testamento. Ele diz o seguinte: A Adão, Deus porém disse: Pois que tu deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste do fruto da árvore, de que eu tinha te ordenado que não comesses. A terra será maldita por causa da tua obra. Tu tirarás dela o teu sustento à força de trabalho. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu terás por sustento as ervas da terra. Tu comerás o teu pão no suor do teu rosto, até que te tornes na terra de que foste formado, porque tu és pó, e em pó te hás de tornar.
Então tem uma linguagem rebuscada, mas que resolvendo essas questões a gente consegue entender perfeitamente. Então, nesse momento, por causa de comer do fruto proibido, Deus dá uma punição a Adão, e que de certa forma é uma punição à humanidade por causa dessa desobediência de Adão. Qual é essa punição? Segundo o tema que a gente está trabalhando, essa punição nada mais é do que o trabalho. Então, trabalhar para sobreviver. O alimento virá do próprio esforço. Voltando lá para poder verificar isso. Aqui ele diz: Tu tirarás dela, da terra, o teu sustento, mais um A craseado, ou seja, através da força de trabalho. Então ele vai ter que fazer esforço, e aí sim, com o suor do próprio rosto, ele vai poder ter o pão para se alimentar. E isso vai acontecer até que ele morra, né? Então, até que te tornes na terra de que foste formado, até que ele seja enterrado. Perfeito? Então, vou voltar aqui à resposta. Fica desta forma. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo aí e faz o complemento ou correção no seu livro. A letra B nos pede o seguinte: como o trabalho é avaliado neste trecho? Explique. Então, como a gente pode ver pelo que nós respondemos na letra A, o trabalho acaba sendo algo negativo, né? É considerado uma punição. Então, viviam no paraíso, foram desobedientes, passam por essa punição. Deve ser realizado de maneira árdua. Só assim, através dessa atividade cansativa e desgastante, que o ser humano, com o suor de seu próprio rosto, conseguirá o seu sustento. Então, essa parte desse trecho da Bíblia, né, ele acaba resgatando, acaba estando ligado àquele primeiro conceito de trabalho histórico que a gente viu, que é relacionado com aquele instrumento de tortura. Então, algo cansativo, algo indigno, algo torturante. Tá bom? Então, nós encerramos aí. Isso foi até a página 7, página 7 do nosso livro, até o final do trecho Produção e Produtividade. Okay? A partir da próxima aula, a gente vê ali Taylorismo e Fordismo e segue fazendo alguns exercícios, tanto do livro, tanto alguns que eu vou solicitar a vocês no curso da aula. Beleza? É isso então, gente. Até mais.